presença de Deus, ela é necessária em tudo que é feito, em tudo que é pensado, em cada projeto, em cada planejamento, em cada pensamento, nas pequenas coisas. E nós estamos falando sobre a presença de Deus nesses dias. O tema do ano é apenas tua presença. Nós estamos debaixo de uma palavra esse ano, meu irmão, de que a presença de Deus é aquilo que nós temos de maior valor. Nós falamos sobre a necessidade da presença, nós falamos sobre o zelo pela presença. Mas quando nós falamos da presença, e parece que flui um discurso muito belo e romântico e poético, mas nós precisamos entender que ela é incrível, claro, é maravilhosa, é poderosa, ela é necessária, ela é abundante, mas ela também tem um preço. Ela tem um preço. Às vezes a gente acha que o fato só de estar num ambiente maravilhoso como esse aqui já é suficiente para ter a presença. Eu sempre falo, a Rose falou uma vez aqui numa sala de oração, de que a igreja não é o campo de futebol, a igreja é o vestiário. O campo de futebol é lá fora. A gente vem aqui para receber as direções, as coordenadas, e a gente sai para aplicar aquilo que a gente recebe aqui dentro. Ou seja, é na nossa vida diária, no nosso cotidiano que nós precisamos aplicar aquilo que a gente recebe, aquilo que é derramado neste lugar. Os desafios que nós enfrentamos, as lutas diárias que todos nós temos lutas. Não se pode criar uma visão romântica da vida com Deus, de que é uma vida ausente de problema. Não é ausente de problema, mas é uma vida vitoriosa em meio aos problemas. Amém? Amém? Tudo tem um preço. Se você vai na concessionária e você compra o carro dos seus sonhos, você tem que pagar o preço daquele carro. Se você quer ter uma boa saúde, você precisa pagar o preço para isso. Se você quer ter um bom casamento, um casamento abençoado, um casamento saudável, existe um preço a ser pago para isso. Nada é de graça. Nossa região é uma região muito agrícola. O agricultor, ele não vai semear a semente, ele vai sentar na varanda, na sombra, tomando um tererê, esperando que a semente pule no armazém. Não, há um preço. Há um preço para colher, há um preço para alcançar, há um preço para conquistar. Davi, ele descobriu isso. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, ele fala isso. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. O dono da terra queria dar para Davi: não, Davi, eu vou dar para você. E Davi falou assim, veja, não tinha ninguém obrigando Davi a tomar essa decisão. E a gente já falou sobre Davi aqui, como ele sempre rompia os limites do ordinário. Ele vivia no extraordinário. Ele percorria um terreno, um território, um ambiente diferenciado. Ele sempre se cobrava, ele sempre se exigia. E aqui ele está recebendo uma proposta. Cara, imagina alguém chegar para você: ó, eu vou te dar essa terra. Davi, ele fala: não, eu não quero de graça, eu quero pagar por ela, porque eu não quero oferecer algo para Deus que não me custe alguma coisa. Não tinha ninguém obrigado, não era uma liturgia, não era um dogma, não era uma doutrina, mas uma decisão do coração de um homem que queria servir a Deus com a maior intensidade possível. Um homem que foi considerado alguém como segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele rompia as barreiras do trivial, ele ia além daquilo que se esperava, ele elevava o padrão, ele colocava a régua lá em cima.
E aí, meu irmão, não tem como a gente olhar para isso aqui e a gente continuar na mesma posição que a gente está. Não estou falando de Ctrl+C, Ctrl+V. A gente falou outro dia, né, que ele ofereceu 8.333 animais em sacrifício a cada 3 metros. Não é para você fazer isso necessariamente. Essa foi uma decisão que Davi tomou. A questão é que, o que é que você, o que que nós vamos decidir oferecer ao Senhor? Para agradá-lo, para honrá-lo, para zelar pela presença, para não perder a presença. Porque às vezes a gente vai levando a vida de uma forma tão desleixada. Nós não estamos preocupados. Será que Deus está se agradando? Será que o meu nome está no livro, está escrito no livro da vida? Será que eu estou naquele grupo que o Senhor, naquele dia terrível para algumas pessoas, vai virar e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês? Essas perguntas precisam estar na nossa mente, no nosso coração, todos os dias, diante de cada atitude que nós tomamos, de cada pensamento que pensamos, de cada ação, de cada realização, de cada ato nosso. Deus está aqui comigo, nisso aqui que eu estou fazendo, nesse lugar que eu frequento. Se não custa, então é algo que não tem valor, ou pode até estar sobrando, e é geralmente o que a gente costuma oferecer para Deus, a sobra. Aqueles ricos que iam entregar a oferta no gasofilácio lá no templo, Jesus estava lá só observando, e aí ele via aquelas moedas caindo, aquelas moedas eram as sobras, não era exigente, não era sacrificial. Mas aí vem uma mulher que sobe a régua de novo, e ela dá tudo que ela tinha. Aí Jesus fala assim: ó, essa mulher aí deu mais do que eles. Esse tipo de entrega que muitas vezes nós estamos fazendo a Deus, irmãos, aquilo que é fácil, aquilo que não exige nada de nós, algo que não custou nada, ou seja, algo que não tem valor algum para nós. Então eu dou para Deus, não serve para mim, então eu vou dar para Deus, eu vou oferecer a Ele. Não tem valor algum para mim, então vai servir para Deus. Que loucura é essa? Nós só seremos capazes de pagar preços altos por algo que é muito valioso. Sabe aquela joia? Você, mulher, você vai lá no shopping, e você passa na vitrine do shopping, e você bate o olho naquela joia, e você se apaixona pelaquela joia, e você faz de tudo para comprar aquela joia, claro, dentro das condições, mas eu quero essa joia, e você tem que pagar o preço daquilo que ela custa. Ela tem um valor, ela tem um preço. Para você ter aquele anel no dedo, você tem que pagar o preço dele. A presença de Deus é assim também. Existe um preço. Existe algo que precisa ser feito para que a presença não se perca, porque a presença é muito mais valiosa do que um anel de diamante, um carro ou uma casa. E quando a gente identifica que há um valor na presença de Deus, quando a gente olha para a presença e a gente fala: Senhor, eu não posso perder isso aqui por nada, mas eu não perco isso aqui por nada, eu vou fazer de tudo para me manter nesse lugar, nesse ambiente. Não estou falando do ambiente aqui, igreja, porque a presença, ela não se resume ao culto do domingo. A presença, ela é uma realidade para aqueles que buscam ao Senhor, que tem paixão no seu coração, aqueles que os olhos brilham, aquele que o coração pulsa só em saber, como Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu estarei na presença do Senhor. Eu não perco por nada, eu não abro mão disso, eu não negocio isso por nada. Lá no Salmo 73, versículo 25: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha para esse texto,
se posiciona diante dessa palavra, tenta medir qual é a distância, se é que é a distância, mas se houver uma distância entre você e a realidade do texto, e é o salmo aqui é escrito por Asaf, é o salmo do quase. Ele começa, né? Deus é bom para Israel, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. E aí o texto, é muito rico esse capítulo, esse texto do Salmo 73. Mas tenta medir entre a sua distância entre você e essa realidade, ao ponto de dizer: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, agora ele traz para a realidade terrena, para a realidade palpável, humana. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Você está nesse nível aqui? Pensa aí. Eu queria abordar com você alguns aspectos sobre o preço do zelo dessa presença de Deus. E o primeiro, eu quero que você vá lá comigo em Daniel capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Se você tem algo para anotar, não deixe de escrever aquilo que o Senhor vai falar com você durante essa palavra. Daniel, contudo, a partir do 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abdenego: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Olha só, Daniel e seus amigos estavam cativos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele havia sitiado Jerusalém, e eles tinham tornado alguns jovens escolhidos a dedos para servir ao rei, junto ao rei. E então a realidade de Daniel e seus amigos era essa: eles eram cativos de Nabucodonosor. E Daniel, ele sempre vai demarcando território, e ele começa fazendo isso nas pequenas coisas. E aqui é um indício muito conhecido. Daniel, ele está fazendo uma escolha absurda. E esse é o primeiro tópico. Para manter a presença de Deus, nós teremos que fazer escolhas absurdas. Daniel, ele faz uma escolha insana. Ele tinha à sua disposição a mesa com os banquetes do rei, estava à sua disposição. Era só sentar, era só comer, era só desfrutar. Aí Daniel, ele propõe uma troca. Não, eu prefiro me abster da mesa do rei. Eu quero comer vegetais. Eu quero comer vegetais e água para beber. Pensa, vamos imaginar. Daniel, ele faz uma escolha insana, absurda. Ele troca, né? Eu não sei se o Nabucodonosor era gaúcho, mas ele troca uma costela de chão, aquela desmanchando. Você já comeu um costelão de chão? Você sabe que você está sentindo o sabor agora, tenho certeza. Você está com fome, igual eu estou com fome, e você está sentindo na sua língua agora aquele sabor daquela costela saborosa, suculenta.
Fala a verdade. Aí Daniel fala para o servo do rei, fala assim: olha, eu abro mão do costelão, da picanha, da alcatra, eu abro mão daquele pernilzinho de ovelha, e eu quero comer brócolis, couve-flor, chuchu, cenoura. A Bíblia não fala isso, tá, irmãos? Eu só estou trazendo para uma realidade mais compreensível aqui. Que escolha maluca é essa? Mas veja, a escolha de Daniel não diz respeito à comida. Não é a comida que está em questão aqui. O que está em questão aqui é que Daniel identificou: se eu me assentar à mesa do Nabucodonosor, eu vou estar me associando com aquilo que ele prega, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele vive, e eu não compactuo com nada disso. Eu não vou sentar com ele, porque mesa é lugar de comunhão. Só senta na sua mesa alguém que você tem afinidade, sim ou não? Eu não levo para minha mesa alguém que eu sei que pensa diferente de mim, a não ser que esteja num processo de transformação, de discipulado, de cura, que tenha uma intenção declarada. Mas eu não vou colocar na minha mesa, na mesa da minha casa, alguém que abomina a presença de Deus, que era o caso de Nabucodonosor. Então Daniel, ele fez essa leitura, e ele já mapeou: eu não vou lá, aquela mesa não é lugar para mim, aquele lugar não é lugar para mim, aquele ambiente não é lugar para mim, aquela música não é música para mim ouvir, aquela comida é consagrada aos deuses, não é para mim comer, a conversa naquela mesa não é para mim. Aí, por que é uma escolha insana, absurda? Porque é um lugar, né? Se fosse nos nossos dias, talvez alguém pudesse falar: Daniel, olha o network que você está perdendo, cara. Vai lá, o rei vai estar lá, os ministros do rei estarão lá, as autoridades da Babilônia estarão lá, cara. Vai lá, senta naquele lugar. Eu sei, você é crente, você não precisa beber a cerveja do rei lá, você não precisa comer da carne do rei. Vai lá, senta lá, cara, não perde a oportunidade. Mas Daniel falou assim: eu não vou lá. Meu irmão, Daniel tinha uma clara leitura do que é que estava em jogo se ele fosse naquele lugar, se ele se assentasse naquela mesa. E Daniel tinha uma convicção: eu não vou perder por nada a presença de Deus. Eu prefiro comer beterraba, eu prefiro comer jiló, do que sentar naquele lugar. Pensa, vamos imaginar a cena. Ele não foi na mesa do rei, ele não estava no ambiente da mesa do rei. Vamos imaginar, a Bíblia não fala, mas vamos imaginar. Daniel estava lá, os amigos lá na cozinha, refogando um legume. Né, Ângela? Refogando um legume. É que a Ângela faz um legumes refogado que é especial. Daniel estava lá com os amigos, preparando aquela couve-flor, aquele brócolis, aquela cenoura, e de repente o cheiro da costela assada. Você já passou perto de uma churrascaria na hora do almoço? Aquele cheiro da costela penetrava naquele palácio. E alguém podia muito bem dizer: cara, olha o que tu está perdendo, tu está comendo isso aí, cara. Fala a verdade, é isso que você está escolhendo. E essa será a expressão de muitas pessoas à nossa volta. Cara, é isso mesmo que você está escolhendo para a sua vida? Você não vai na festa, você não vai na balada, você não vai beber uma com nós hoje, você não vai em tal lugar, você não vai lá no prostíbulo, você não vai sair com a mulher que não é a sua mulher, você não vai jogar lá no tigrinho, você não vai. Daniel, eu não vou. Eu sei o meu lugar. Pergunta para nós: nós sabemos qual é o nosso lugar? Nós sabemos aonde que nós devemos manter posição? Meu irmão, a gente precisa ter essa clareza. Como é que eu adquiro essa clareza? Só tem uma forma:
é quando eu me relaciono com Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu amo Deus a tal ponto de não negociar a sua presença. Mas se eu não conheço Deus, a sua presença é apenas uma mera simpatia, um mero vislumbre, é uma experiência vaga e rasa. Então eu vou negociar essa presença, sim. Mas Daniel não era esse cara. Daniel era um cara que tinha uma profundidade da presença de Deus. Ele conhecia Deus, ele frequentava a presença de Deus todos os dias, ao ponto de ter uma convicção enraizada no seu coração e dizer: eu não me assento naquela mesa. O outro ponto é que nós, para zelar pela presença, outro preço que nós temos que considerar pelo zelo dessa presença, é que nós precisamos estar atentos aos detalhes. Nós precisamos prestar atenção. Nós pastores, a gente ouve tanta pergunta: pastor, é pecado fazer isso? É pecado isso? É pecado aquilo? E o meu tio, o apóstolo Celcino, eu vi um áudio, acho que o Alex compartilhou em algum grupo, que para mim foi muito esclarecedor. Eu quero usar aqui um exemplo para que você aplique aonde você tem qualquer tipo de dificuldade. Pastor, é errado beber bebida alcoólica? É pecado bebida alcoólica? Vou fazer uma pergunta, vou devolver uma pergunta para você. Quando você entrar na porta do céu, quando você estiver entrando na eternidade com o Senhor, você acha que lá vai ter uma caixa térmica de cerveja esperando você? Sim ou não? Meu irmão, eu estava por um triz para trazer uma latinha de cerveja aqui, mas eu teria que comprar uma para dar uma chocada aqui. Se você acha que cerveja não é pecado, você se escandaliza. Eu acho que você então não se escandalizaria se eu pregasse, ao invés de caneca com água, uma latinha de cerveja aqui em cima. Que isso, pastor? Nós estamos na igreja? Ué, é pecado ou não é pecado? Se é pecado aqui, é pecado lá fora. 2 amém só. Estou preocupado. Se beber é errado, se beber não é pecado, vamos colocar uma caixa térmica lá encher de latinha de cerveja na cantina, não é pecado. Você entendeu como que a gente associa algumas coisas? Eu não sei de onde a gente tira. É pecado, não é pecado? Eu estou falando de cerveja. Agora coloca isso em todas as compulsões do ser humano. Aplica isso no seu ponto fraco, aonde o calo aperta para você, aonde você é tentado. Coloca essa pergunta: tem no céu? Eu posso fazer na igreja? Eu posso viver isso aqui na igreja? Se não, então eu nem preciso falar para você. Mas a gente precisa entender que nós precisamos estar atento aos detalhes, porque tem coisa que vai parecer: ah, pastor, fala sério, mas é uma latinha só, pastor, e é sem álcool ainda. Ó, vou falar para você. Vou repetir um testemunho que eu dei aqui já. Eu e a Silvana, nós tínhamos um hábito nós tomávamos uma tacinha de vinho juntos. Às vezes, na maioria das vezes em casa. Ela fazia uma massa, a gente tomava uma tacinha, um vinho bem doce. Às vezes a gente ia jantar fora, uma tacinha de vinho. A gente começou a lidar com algumas situações. Eu comecei a atender casais em crise, onde um dos cônjuges o problema de um dos cônjuges era a bebida. Aí surgiu a crise. Cara, como é que eu vou aconselhar o cara ali para ele parar de beber se o pastor dele se o pastor está bebendo? É só uma taça, mas está bebendo.
Filho pequeno dentro de casa, abria a geladeira, uma garrafinha de vinho lá. Os meus filhos estavam olhando aquilo podia ser uma legalidade para ele. Tiramos mão, abrimos mão. Eu e a Silvana, nós falamos assim, nós não vamos viver uma vida de mentira. Quando a gente falar para alguém, nós não bebemos, é porque a gente não está bebendo. Detalhes. Quando a gente atende alguém com uma crise na área de álcool, eu não estou falando de uma latinha só, eu estou falando de uma latinha que é o caminho para embriaguez, para vício, para droga, para prostituição, para adultério, e aí vai. E aí, a oração que nós falamos, que nós fizemos aqui no começo, meu irmão, se você for puxar a corda, na ponta da corda, tem uma latinha lá no começo de tudo. E alguém falou, é uma latinha só, não tem problema. É só uma cheiradinha, é só uma fumadinha, não tem problema, é só uma olhadinha no vídeo lá pornográfico, não tem problema. É só um bate-papozinho lá no WhatsApp com a mulher lá, não tem problema. É assim que começa. Não tem problema. Mas nós precisamos estar atentos aos detalhes, porque pode não ser um problema agora, e aí está a sutileza do inimigo. Ele apresenta algo que neste momento não vai representar um problema, mas que ele vai te afundando, ele vai afundando o ser humano aos poucos, e quando ele se dá conta, ele está até o pescoço na lama do pecado. Casamento destruído, filho longe. Meu irmão, eu vou falar para você como é terrível você chegar para um casal, o marido às vezes vem só uma mulher, pastor do céu, eu perdi minha família, eu perdi minha mulher, eu perdi meus filhos. Aí vem depressão associada nesse processo todo, e você está olhando aquilo, e a vontade era mudar aquele cenário num estalar de dedos, mas não é assim que funciona, porque tem que começar do zero, tem que recomeçar, tem que começar tudo de novo. Mas nós estamos aqui para isso, e glória a Deus, porque existe uma igreja que está aqui para isso. Então nós vamos caminhar junto, nós vamos restaurar o casamento junto, nós vamos restaurar você primeiro. Pessoas que estão internadas, nós estamos atendendo pessoas que estão em clínicas de recuperação de drogas. Aí eu vou lá fazer visita, eu vejo lá, tem o Milan trabalha lá, tem um senhorzinho lá, cara, me arrebenta o coração do senhor, sei lá quantos anos tem aquele senhorzinho que é do crack lá, uns 60, 70 anos, 7,5, cara, 76 anos, um senhorzinho, um vozinho, um noninho, afundado no crack. Começou com uma cervejinha, começou com um detalhezinho. Presta atenção, meu irmão, o diabo é muito paciencioso, ele tem paciência. Ele vai oferecendo, ele vai vendendo o produto dele, ele vai apresentando o produto dele, ele vai convencendo a pessoa, é disso que você precisa disso aqui, você precisa beber essa aqui, você precisa fumar isso aqui, você precisa cheirar isso aqui, você precisa assistir esse vídeo aqui, você precisa falar com aquela mulher lá, você precisa ir naquele lugar. Um dia, ele coloca o prato na mesa, e aí o coração já está sequestrado, e aí, meu irmão, porque alguém não prestou atenção nos detalhes, é facinho cair. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Essa é a visão que eu e você precisamos ter. Não é uma visão romântica, é uma visão de guerra. É uma visão de uma necessidade constante de atenção redobrada, de fazer a leitura, de fazer um mapeamento como Daniel fez. Se eu sentar naquela mesa vai dar ruim para mim, se eu conversar com aquela mulher vai dar ruim para mim, se eu ficar sozinho no meu quarto na frente do computador vai dar ruim para mim, se eu for naquele churrasco onde tem aqueles meus amigos lá, vai dar ruim para mim. Mapeia isso, vigia, com sobriedade, vigia. Nós precisamos ser francos conosco mesmo, porque muitas vezes nós nos iludimos, não vai ter problema não, pastor, fica tranquilo, eu dou conta, vai dar nada, não dá conta.
Nós precisamos prestar atenção, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando um segundo de bobeira. E quando ele conseguir esse segundo de bobeira, ele entra. Lembra de Davi? Falei de Davi outro dia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o matador de gigante, está lá no terraço. Hoje eu não vou na guerra, vou ficar em casa, vou dar um minuto de bobeira, vou dar uma descansada. Caiu em adultério, desgraçou a família dali para frente. Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que ele fazia isso 3 vezes por dia. Um homem dedicado. Como nós falamos, ele sabia qual era o lugar que ele deveria manter posição. E havia alguns inimigos ali no reino, que eram inimigos de Daniel, que cresceram o olho em si, enciumaram. Eles foram lá e fizeram a cabeça do rei Nabucodonosor. O rei baixou um decreto: quem fosse pego orando a qualquer outro Deus que não ao rei Nabucodonosor, deveria ser lançado na cova de leões. O que Daniel fez? Daniel, ele correu para sua casa, fechou todas as portas e as janelas, e ele começou a orar baixinho, para que ele não fosse descoberto. Amém? Não. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez, do mesmo jeito que ele sempre fez. Janelas abertas. Ele não abriu mão daquilo que ele fazia. Ele não negociou o que ele fazia. Ele não negociou a forma como ele fazia. Ele simplesmente continuou no lugar que ele sempre manteve, a sua posição diante do Senhor. A mesma atitude de Daniel lá, quando ele abriu mão dos manjares do rei, era a mesma atitude agora. Daniel está aqui: eu não vou mudar a minha convicção por nada. Eu sei qual é o meu lugar em Deus. E essa atitude de Daniel, ela fala muito para nós, ou ela precisa nos ensinar muito. Porque Daniel não era um cara que vivia em busca de uma mera oportunidade. Porque oportunistas, quando surge a primeira oportunidade, eles vão agarrar e eles vão negociar o lugar que eles estão, a convicção do seu coração. Aí vai negociar família, casamento, enfim, ele vai negociar a fé. Daniel não era esse cara. Não era uma pessoa que se vendia a qualquer proposta, muito menos diante de qualquer ameaça. E vamos falar a verdade, não era qualquer ameaça. Dessa vez, a ameaça era terrível. Se fosse flagrado, orando, que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. E foi o que aconteceu. Daniel assumiu os riscos. Daniel, ele sabia aonde ele estava se metendo. Ele estava lá mantendo a sua rotina de oração. Ele mantinha a sua rotina na presença de Deus. Ele não abria: eu posso ser lançado na cova dos leões, mas não perco a presença de Deus. Meu irmão, vamos olhar para Daniel agora. Eu não vou nem perguntar, mas eu já vou afirmar: acredito que nós estamos um pouquinho distantes do nível de convicção de Daniel. Porque muitas vezes, por menos ou por uma ameaça menor, nós negociamos a presença. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja. Sexta-feira, sala de oração, ninguém me pega. A célula, meu Deus, olha, mas eu tive um dia tão intenso e tão tenso, não vou na célula hoje. Não vou ler a Bíblia hoje. Amanhã eu leio os 2 capítulos, eu leio de hoje e de amanhã. Deus, foi mal aí, Deus, mas eu tenho que atender cliente, não vou conseguir orar hoje. Não precisa de cova de leões, nós já estamos renunciando à presença por muito menos. Você entende que há um preço para zelar por essa presença? E que sempre nós vamos lidar com algo que é extremamente desconfortável?
Nós vamos ter que romper cansaço. Nós vamos ter que passar por cima de vontade. É uma pergunta que eu e você precisamos fazer sempre: quem que governa a minha vida? É a minha vontade ou é a vontade do Senhor? Porque a minha vontade, meu irmão, é sempre fazer com que eu fique em casa, sentado no sofá assistindo um Netflix. Fala sério, é bom ou não é? Não? Vocês não gostam? Agora eu fiquei com vergonha agora. Mas a minha vontade não governa. Eu preciso entender, assim como Daniel entendeu, não é vontade, não é ameaça, não são os riscos, não são as oportunidades. Eu não sou governado por nada disso. Eu sou governado pela presença de Deus, e dela eu não abro mão por nada. Daniel é capturado e é lançado lá naquela cova de leões. Leões esqueléticos, magrelos, famintos, prontos para devorar a primeira presa. Daniel é lançado naquele lugar. Se fôssemos nós no lugar de Daniel, a primeira coisa que nós falaríamos: Deus, fala sério, eu estava orando 3 vezes por dia, Senhor, eu não faltava uma reunião, Senhor, eu liderava a célula, Senhor, eu ia no culto todo domingo, Senhor, eu servia no ministério na igreja, Senhor, eu era o pastor da igreja, Senhor. Como é que o Senhor me deixa cair na cova dos leões, Senhor? Como é que o Senhor faz isso comigo, Senhor? Vamos falar a verdade, quantas vezes nós já não, essa pergunta não veio aqui, na ponta da língua, e a gente é levado pela nossa humanidade a reagir dessa forma: Senhor, como é que o Senhor permite? Como é que o Senhor deixou acontecer isso? Por que eu estou passando por isso? Por que essa luta está me matando emocionalmente, às vezes fisicamente? Por que essa enfermidade? Por que essa luta financeira? Por que essa luta no casamento? Por que essa luta na família? Por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor me permitiu viver isso, Senhor? Aí eu quero expor uma convicção que muitas vezes nós não paramos para observar. Toda vez que eu e você, diante de uma ameaça qualquer, de um risco qualquer, nós voltamos os nossos olhos para Deus, lá dentro das nossas covas de leões, e nós olhamos para Ele, nós falamos isso: por que o Senhor me permitiu? Toda vez que eu e você fazemos isso, é um sinal de que ainda nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Toda pergunta, ela carrega uma dúvida. Toda pergunta é uma incógnita. Cadê você, Deus? Cadê você, Deus? Onde é que você está? Cadê você, Deus? Eu não estou vendo o Senhor aqui dentro comigo na cova dos leões. É uma reação, eu entendo, da humanidade. Eu já reagi assim também muitas vezes, meu irmão. Mas quando nós olhamos para Daniel, nós precisamos entender, esse é o ponto que nós precisamos buscar, no nosso nível de convicção pela presença de Deus. Esse é o preço que nós temos que pagar para não perder a presença, porque quando a coisa aperta para nós, e nós arregamos, e nós desprezamos, e nós agimos com infidelidade ao Senhor, eu estou expressando um nível de fé rasa ainda, e eu estou dizendo: Senhor, eu não te conheço ainda a ponto de acreditar que o Senhor vai ficar aqui comigo na cova dos leões. Quando Daniel deixa a janela aberta da sua casa e vai orar com as janelas abertas, ele estava ciente disso. Se Deus quiser que eu vá parar naquela cova, que assim seja, mas eu não abro mão daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho buscado, e daquilo que eu tenho vivido, das experiências que eu tenho colhido, e eu não abro mão disso. Quando nós olhamos para os mártires do Oriente Médio, talvez a maioria aqui tenha acompanhado, mas quem tem contato com alguns perfis de missões que atuam nessas regiões onde o evangelho é perseguido, é proibido, meu irmão do céu, nós ficamos envergonhados. Eu nunca esqueço, quando esses vídeos começaram a viralizar, eu lembro que o Alex me mandou um vídeo desse,
E meu irmão, eu sempre fui muito frio para ver cenas fortes. Eu já vi acidentes, eu vi coisas terríveis. E eu nunca sofri com isso. Via corpo dilacerado, já vi um monte de corpo queimado. Essas coisas nunca mexeram comigo. Mas quando eu via um crente sendo decapitado, uma faca desse tamanho, o cara segurando a cabeça dele com o pé e segurando o cabelo dele com a outra mão e passando a faca na outra, e aquela cabeça sendo separada do corpo. Eu levantei da minha cadeira, eu estava no meu escritório, eu levantei da minha cadeira, coloquei a mão na minha cabeça, e aquilo me chocou de um jeito como nunca, porque não era a cena, somente a cena, que já era terrível por si só, mas o que ela carregava. Alguém que abriu mão da sua própria vida, mas não negou o nome de Jesus. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é pagar um preço alto, a própria vida, para não perder a presença? E aí vai, os testemunhos são inúmeros. O Lacir e a Ana, sim, a gente sempre, eles são muito ligados a missões, a gente sempre conversa sobre isso. E depois desse vídeo que eu assisti tantos outros, produções que foram milimetricamente, cinematograficamente produzidas pelo ISIS, pelo Estado Islâmico. Aquela cena daqueles cristãos com roupas alaranjadas, quem assistiu esse vídeo, viu pelo menos um pedaço, sendo cada um acompanhado por um carrasco, todo vestido de preto, e eles são executados na beira da praia. Isso é pagar um preço alto para não abrir mão da presença. Daniel, ele estava nesse nível. Eu sei que eu vou cair nessa cova, eu posso não sair daqui, mas vivo. Mas eu tenho convicção daquilo que eu experimento dia a dia. Eu conheço Deus. Lá no meu quarto de oração, eu conheci um Deus que eu aprendi a amar num nível tão absurdo, ao ponto de abrir mão da própria vida, porque a morte não interrompe esse relacionamento com a presença. Daniel abriu mão da mesa do rei. Esaú trocou a primogenitura por um prato de sopa. Esaú abriu mão de algo tão valioso, tão importante, que era o direito à sua primogenitura. Ele despreza, e ele fala: o que me adianta a primogenitura? Eu estou com fome, eu quero comer, eu estou cansado. E muitas vezes é a forma que nós reagimos, com que nós reagimos. O que me interessa ir na igreja? Hoje eu estou cansado. O que eu vou querer com sala de oração na sexta-feira? Eu estou cheio de problema para resolver. E assim vai. Esse princípio do coração de Esaú é um princípio que nos leva a abrir mão facilmente da presença de Deus. Quantas vezes eu e você não temos feito o que Esaú fez? Quantas vezes nós sabíamos que nós deveríamos estar na presença de Deus, nós deveríamos estar aos pés do Senhor, derramando o coração, e não tentando curar as amarguras da vida numa bebida, numa droga, num vício qualquer, numa compulsão qualquer. Nós deveríamos estar lançando as nossas ansiedades sobre Ele. Quando a gente fala de presença, meu irmão, presença de Deus não tem nada de romântico. Presença de Deus é um lugar, entre aspas, onde nós somos arrebentados, nós somos confrontados, nós somos transformados. Não é uma cena bonita de se ver, é pecado sendo exposto, é confissão de pecado, é sacrificial. Lá no Antigo Testamento, quando os sacerdotes iam sacrificar os animais como uma oferta pelos pecados do povo, meu irmão, aquela cena era
feia de se ver, tinha sangue, no altar de bronze, que era o primeiro ali no átrio, era um lugar de muito sangue, não era bonito, não tem beleza, como não tinha beleza no Cristo lá na cruz, vertendo o seu sangue, sendo transpassado pelos pregos, coroa de espinho na cabeça, zombaria, escárnio. Não tinha beleza naquele sacrifício, mas tinha redenção, mas tinha salvação, mas tinha cura, mas tinha transformação para mim e para você. E toda vez que eu vou para a presença de Deus, toda vez que nós entramos na presença de Deus, é isso que nós encontramos. Mas isso tem um preço. Último ponto. As circunstâncias nos forjam. Deus sempre está nos forjando através das circunstâncias. Lá com Abraão, ele começa pedindo para ele sair da sua casa, da sua parentela, mas lá na frente Deus pede a Abraão: eu quero teu filho. Deus sempre vai escalando o nível de exigência para com seus filhos, porque Deus não é um Deus sádico que gosta de ver o filho sofrer, mas Deus é um pai amoroso que gosta do filho, de ver o filho crescer, se desenvolver, amadurecer. Amém? Eu sei que é difícil falar amém nessa hora, mas amém, porque é a verdade. Quando nós somos confrontados pelas pessoas, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, como é difícil, como é desconfortável, mas pensa, meu irmão, pensa, não é pessoal. Deus está usando essa pessoa para forjar a sua vida. Sempre que nós paramos, quando fica desconfortável, nós somos levados a desprezar o que nos espera à frente pelo caminho que Deus tem preparado para todos nós mais adiante. Não desista porque ficou difícil, não desista porque ficou desconfortável, não desista porque envolve riscos, não desista porque você está sendo ameaçado por certas circunstâncias, mas mantenha a posição. Deixa Deus forjar você, deixa Deus trabalhar no seu caráter. Às vezes nós achamos que está tudo bem, nós falamos para Deus: Deus, eu já estou na igreja faz anos já, está tudo certo, Senhor, você tem que se preocupar com o irmão lá que está chegando agora. Não, eu e você, não importa o tempo de caminhada com Deus, nós sempre temos algo a deixar, a renunciar, a abandonar, a aprender, a receber, a absorver, a reciclar. O caminho é estreito, é um caminho. Como eu vou parar no meio dele? Se eu paro no meio do caminho, eu desperdiço o final, a recompensa que me aguarda no final. É a mesma coisa. Você vai atravessar vou atravessar o lago de Itaipu a nado. Você vai estar no meio: cansei, eu vou voltar agora, cansei. É a mesma coisa, não serviu para nada, é um desperdício. Continua. Está debaixo de riscos? Continua. Está sendo ameaçado pelas circunstâncias? Está sendo intimidado pelas circunstâncias? Continua. Olha como Davi olhou para aquele Golias, o dobro da altura dele, praticamente. Você é grande, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Daniel foi para a cova, mas eu estou indo para a cova em nome do leão da tribo de Judá. Por que nós perdemos de vista Deus quando a coisa fica difícil? Por que Deus só está presente quando tudo vai bem? Por que Deus só está aqui no momento do louvor maravilhoso, perfeito, esse ambiente glorioso? Por que Deus só está aqui, mas quando a gente sai dali, parece que Deus fica aqui? Por que a gente pensa isso? É porque nós não conhecemos Deus ainda o suficiente para entender que Ele está lá dentro com a gente, na solidão da cova dos leões.
Deus não prometeu nos blindar dos problemas, mas Ele prometeu nos livrar em meio aos problemas. Você vai andar pelo fogo e você não vai se queimar. Você vai passar pelas águas e você não vai se afogar. Eu estarei com você. Deus falando para Josué: seja forte e corajoso. Eu não mandei você? Seja forte e corajoso. Não desvia, não perde o foco, não perca a convicção, mantenha a posição. Deus está falando para você isso em relação ao seu zelo pela presença dEle. Não abre mão, não negocia, não desperdiça, não seja infiel, não sejamos infiéis. Olha só, lá em Números capítulo 21, versículo 2: então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Olha só, Israel fez um voto ao Senhor. Israel não era um bom exemplo de um povo fiel. Pelo deserto lá a gente já percebe que eles murmuravam, reclamavam, esqueciam que Deus tinha feito tantos milagres. Depois de um milagre já estavam reclamando. Não tem lugar para ser enterrado, não tem comida, não tem carne, não tem pão. Então Israel tinha esse espírito de infidelidade, de murmuração, de reclamação. Aí Israel está sob ameaça. Israel está sob o risco de um ataque inimigo. Aí ele fala: se de fato entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Esse povo infiel e que murmurava, reclamão, debaixo da ameaça, sob um risco iminente, eles agora estão querendo fazer um voto. Senhor, queremos fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor nos livrar do nosso inimigo, nós vamos fazer tal coisa. Quantas vezes nós já fizemos votos? Senhor, se o Senhor restaurar as minhas finanças, eu vou dar uma oferta generosa. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor, Deus, eu quero, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. Se o Senhor me dá um carro, Deus, eu vou dar carona para todo mundo lá na igreja. Senhor, se o Senhor me dá uma casa, eu vou fazer a célula lá em casa. Se o Senhor... E aí a gente vai fazendo voto. O problema é que um coração infiel, quando vai fazer voto, é certo que quando ele alcança o que ele está pretendendo, ele esquece aquele que deu o livramento, a provisão. Quantas pessoas que a gente conhece que já esteve nesse lugar buscando: Senhor, estou em busca de uma esposa, de um marido, conseguiu, sumiu da igreja. Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro, ganhou o carro, sumiu da igreja. Senhor, eu preciso de um emprego, ganhou um emprego, sumiu da igreja. Por quê? Só está interessado no benefício e não naquele que é o dono do benefício. Você é forjado pelas circunstâncias? Ou você foge das circunstâncias? Ou você evita ser tratado em meio a elas? Nós somos chamados para levar a nossa própria cruz, dia após dia, mas muitas vezes nós estamos dizendo: chega, não quero mais, não dá mais, eu não brinco mais esse negócio de ser crente. Então nós abandonamos a cruz. Não dá mais, eu não quero saber mais. Mas aí, Jesus, Ele está reunido com as multidões, e a pregação de Jesus é muito forte, pesada, difícil, dura. E aí as pessoas começam a sair. Jesus olha aquela multidão vazando, porque as pessoas não queriam palavra, as pessoas queriam milagre. As pessoas olhavam para Jesus, elas queriam um show lá de Jesus. Jesus, faz um sinal, nos dê um sinal, faz o seu show aí. Jesus dá um discurso, faz uma pregação. Eu quero chamar o pessoal do louvor para estar aqui. Jesus faz uma pregação tão dura e as pessoas saem. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: e aí, vocês também, vocês vão embora?
Aí, lá em João capítulo 6, 68, Simão Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Talvez Daniel, que viveu tantos milhares de anos antes, estivesse falando a mesma coisa. Tá, vou fechar a janela da minha casa, vou orar baixinho, vou me esconder, para não ser pego em flagrante, em oração. Ok, vou me livrar da cova de leões, mas o que isso vai me agregar? Ô pastor, ele vai viver. Viver como? Viver para quem? Longe da presença? Porque se ele fizesse isso, ele abriria a mão da presença. Pedro, ele está dizendo isso: Senhor, não tem para onde nós irmos. Daniel naquele dia está falando: Senhor, se a cova é o meu destino, por não abrir mão da sua presença, eu não tenho para onde ir. A cova será o meu destino. As circunstâncias, elas vão trabalhando em nós de tal forma a nos aproximar mais de Deus. Então, aquelas crises que eu e você passamos, que nós queremos fugir dela, que a gente só quer respirar, que a gente quer sair daquilo ali, e que a gente fala que é o diabo que está ali, mas não é o diabo, é Deus que está lá, né? Talvez se nós estivéssemos lá na cova dos leões, a gente olhasse para aqueles leões e falasse: é o diabo que me jogou nesse lugar. Eu te repreendo, Satanás, fecha a boca desses leões agora aqui, em nome de Jesus. Não foi o diabo que jogou. Não era o diabo que estava lá com Daniel naquela cova, era Deus que estava lá. Deus, Ele está com você. Deus, Ele está comigo nas nossas crises mais terríveis. Ele está comigo e com você nas crises mais terríveis. Então nós precisamos manter a nossa posição, não permitindo que as ameaças comprometam a nossa posição diante do Senhor. Que vida nós esperamos se escolhemos nos livrar dos riscos e das ameaças? Nós podemos nos preservar, nós podemos nos blindar de certas crises, de certos problemas. Encontraremos um certo alívio, mas perderemos a presença de Deus. Como nós poderemos fazer uma escolha nesse nível? Se nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho largo, nós escolhemos um destino sem grandes recompensas. Não tem nada nesse caminho, não tem nada bom por esse caminho. Lá no final dele não tem nada bom esperando a gente. Agora, o caminho exigente é aquele que nos leva a um nível da presença de Deus muito mais profundo. Sim, o preço será alto. Nós precisaremos renunciar a muitas coisas. Eu quero que você fique de pé. Infelizmente nós temos um amor muito desproporcional por nós mesmos. Nós ainda temos muito a perder. Por isso que nós não nos entregamos totalmente ao Senhor ainda. Nós temos muito a perder ainda. Sabe por que dói às vezes? É porque a gente não morreu. Por isso que está doendo. Por isso que no meio das crises é uma dor insuportável. É porque a gente não morreu ainda. Mas quando a gente morrer, a gente vai falar como lá em Atos 20, 24: mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu já morri, a minha vontade já não governa mais. Essa é a expressão, essa é a oração que nós precisamos fazer. Essa é a maior oração, a melhor oração que eu e você podemos oferecer ao Senhor. É a melhor oferta que nós podemos entregar ao Senhor. Senhor, eu estou morto, eu morri. Eu já falei há um tempo atrás que a gente vai fazer uma campanha aqui ainda, 7 dias para morrer. Nós precisamos morrer, meu irmão. Nós precisamos matar a nossa carne, matar a nossa vontade, matar a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, matar tudo isso e falar: Senhor, agora vem com a sua palavra, agora vem com a sua vontade, agora vem com a sua direção, com o seu pensamento, com o seu caminho. Vem, eu preciso. A minha vida, eu já não tenho mais a minha vida como preciosa. Meu irmão, Deus está nos chamando para avançarmos na sua presença. Sim, Daniel é um alvo para mim e para você. Não importa se você se sente como se estivesse numa cova de leões, ameaçado, intimidado, acuado, em risco, dizendo: agora não dá, não vai dar certo, eu vou morrer aqui. Agora acabou, o casamento vai acabar, a família vai ser destruída, eu vou falir, não tem jeito. E às vezes esse pensamento é até na esfera emocional: não tem mais jeito para mim. Às vezes você está até pensando em tirar a sua vida, mas Deus está chamando você. O Deus de Daniel, o Deus que esteve com ele lá na cova dos leões, Ele está chamando você. Ele está dizendo para você: eu estou aí com você. Eu queria que você chegasse perto aí, de preferência homem com homem, mulher com mulher. Chega perto de alguém, coloca a mão no ombro de alguém aí. Nós vamos orar juntos agora. Sai do seu lugar se você está sozinho. Eu gostaria de não ver ninguém sozinho. Aqui nós temos alguém sozinho aqui. Se tiver alguma mulher ali, já chegaram lá, já chegaram. Amém. Aleluia, Jesus. Eu quero que você agora, sobre o seu irmão e sua irmã, eu quero que você libere uma palavra. Deus está com você na sua cova dos leões.